Hoje vamos estudar a grande transição do livro A Caminho da Luz, orientado pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. A grande transição é na página 34. Os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. Os antropóides, eles estiveram na Terra aproximadamente há mais de 2 milhões de anos. Então veja que depois esses antropóides, diz aqui, que se espalharam aos grupos na superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio ambiente, tanto do orbe quanto do mundo espiritual daquela época, formando os preâmbulos das raças futuras em seus tipos diversificados. Então, em cada localidade, os emissários do Cristo estavam trabalhando no aperfeiçoamento desses animais primitivos, fazendo com que eles se espalhassem na face da Terra de acordo com o meio ambiente. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Então veja que os mensageiros do Cristo, eles foram trabalhando até o homem da pedra, do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas, ou seja, foram melhorando as suas partes elementais do corpo orgânico. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. Extraordinárias experiências foram realizadas. Claro, no mundo espiritual, os mensageiros do Cristo estavam aperfeiçoando o corpo perispiritual dos animais, de maneira que, através do aperfeiçoamento do corpo perispiritual, o espírito do antropóide pudesse também, no momento em que ele estivesse formando o seu corpo orgânico carnal, ele aperfeiçoasse igualmente de acordo com a necessidade do seu adiantamento daquele momento. Por isso, extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil são atestados dos experimentos biológicos a que precederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Então, isso é uma citação da ciência que pesquisa os fósseis e as coisas da antiguidade, do mundo muito antigo. Então, era um homem bestializado e outras descobertas interessantes quanto o homem fóssil, né? Então, veja que sempre o mundo espiritual precede ao fato das características do mundo material. Então, no mundo espiritual, é que o perispírito sofre transformações de acordo com a necessidade evolutiva. Da mesma maneira, nos dias atuais, quando o homem desencarna,
o perispírito juntamente, que é o perispírito, que é o envoltório do espírito, é o corpo do espírito no mundo espiritual, ele sofre alterações de acordo com o nível de evolução. Ele se aperfeiçoa, de maneira que quando o perispírito estiver no corpo carnal, ele construa o corpo orgânico, tudo de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, se uma pessoa sofre uma lesão muito grave, profunda no corpo, ele desencarna, no mundo espiritual, aquela lesão continua no corpo perispiritual. E, muitas das vezes, após um bom período de permanência no mundo espiritual, ao se reencarnar, regressando ao mundo material, aquela pessoa apresenta idêntica lesão no corpo carnal. Porque o corpo carnal reflete fidedignamente o corpo perispiritual. Daí, se tem lesão no corpo perispiritual, é evidente que o corpo carnal vai manifestar a situação compatível com o corpo perispiritual. Por isso, aquele que suicida, vamos supor, se precipitando de um local muito alto e dessa maneira passa para o mundo espiritual, o corpo perispiritual, na verdade, registra todos os impactos decorrentes da lesão, da desestrutura que ocorre no corpo ao se precipitar no solo. Daí, no mundo espiritual, ele se recompõe, é tratado e vive regularmente. Porém, ao se precipitar no corpo de carne pela reencarnação, aquele espírito vai apresentar todas as lesões registradas no corpo perispiritual. Por isso que temos registro de pessoas aqui na Terra, entre os encarnados, com graves sintomas de paraplegia, de situações de deficiência, de situações onde aparentemente o corpo espiritual que sofreu a lesão no seu perispírito apresenta toda a circunstância no corpo carnal. Não é? Às vezes aqueles que mutilaram o corpo retornam à Terra sem braços, às vezes sem pernas, exatamente mostrando as características do corpo perispiritual. Por isso, também os homens, os antropóides desse período das cavernas, no mundo espiritual, os mensageiros do Cristo foram fazendo os aperfeiçoamentos no corpo perispiritual dos antropóides, de maneira que, ao retornar para o corpo de carne, eles pudessem apresentar adiantamentos compatíveis com os ambientes e com os momentos que eles estavam planejando. São atestados dos experimentos biológicos a que precederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata os característicos aproximados do homem do futuro. Então, os prepostos de Jesus, ou seja, os mensageiros trabalhadores no mundo espiritual, eles foram melhorando as características, mas não se melhora as características no corpo carnal, no corpo material. As características foram melhoradas no corpo perispiritual, no mundo dos espíritos, nos laboratórios do espaço. Isso ocorre até hoje. Todas as coisas que aparentemente o homem desenvolve aqui na Terra são primeiramente reveladas no mundo espiritual.
E através da vidência, através das instruções dos espíritos, os homens da terra, os cientistas, os empreendedores, acabam recebendo as instruções e, materializando aquelas instruções, acabam descobrindo ou projetando, construindo o que desejam. Os séculos correram e seu acompanhamento de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual preexistente dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Então aqui diz, os séculos correram e o seu acompanhamento de experiências penosas. Quer dizer, veja que nos séculos que correram, não é? É um período bastante longo, considerando a possibilidade do homem aqui na Terra. 100 anos para o homem é um período considerável, né? E levaram muitos séculos de maneira que os prepostos de Jesus foram operando uma transição, uma melhoria, tanto nas expressões quanto na capacitação do cerebral, de inteligência e desenvolvimento em todos os sentidos. Por isso que diz, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual preexistente dos homens primitivos. Então foram no espaço que os prepostos de Jesus conseguiram uma melhoria considerável, não é? Existe um lapso de tempo e falta de explicação sobre como ocorreu a transição do primata para o homem, não é? Diz-se frequentemente que o espírito do homem não é um aperfeiçoamento do espírito do animal. A cada momento, um espírito diferenciado foi designado para cada situação do primata, do animal, dos antropóides. Então, o espírito do homem, quando ele já estava preparado, quer dizer, quando o corpo material orgânico dos antropóides, do homem mais primitivo, já estava preparado para receber o espírito humano, então o espírito humano foi conduzido pelos prepostos do Cristo para se instalar no corpo desse homem primitivo. Então se pergunta, por que na face da Terra, desde das eras primitivas, observamos muitos tipos diferentes, desde o micróbio, desde os pequenos insetos, todos os tipos de répteis, peixes, aves, animais. Por que se tem tanta espécie diferente? É porque para cada corpo, um espírito. Não quer dizer que um espírito de um frango ele vai evoluir para o espírito de cavalo, não é? Então, essa transição é que ainda o nosso nível espiritual, de inteligência, de intelectualidade, de tudo quanto de conhecimento, não nos permite saber, não é? De que maneira se dá essa evolução. Por quê? Porque suponhamos o espírito de um cachorro, bastante aprimorado, habituado no meio de um ambiente doméstico, quase tratado como uma pessoa, ele vai evoluir, não é? De tal maneira que aquele espírito vai se transformar num futuro longínquo, num espírito aprimorado racional.
Porém, isso não ocorre na face da Terra. Quando ele estiver pronto para se transformar para o espírito de um racional, então ele é levado para um outro orbe, numa dimensão desconhecida, onde ele vai permanecer lá alguns milhões de anos, se aperfeiçoando, até que ele tenha o seu perispírito já transformado para se adaptar ao espírito humano. Então, aquele animal que se desenvolveu até ter condição de receber um espírito humano, até se transformar no espírito humano em função do desenvolvimento moral, de inteligência, de capacitação, de experiências, então ele é levado para um mundo primitivo, onde vai se instalar num corpo compatível com o nível espiritual até daquele momento. Não é? Por exemplo, o homem extremamente aprimorado, conhecedor das leis divinas, das leis da justiça de Deus, ele naturalmente adquire um corpo material carnal de acordo com o nível do espírito. E esse espírito, ele tem um corpo perispiritual aperfeiçoado, de maneira que se ele se instala num corpo material carnal de grande inteligência. Não é? Não adianta querer que um espírito primitivo ele queira desenvolver matérias físico-nucleares, não é? de grande avanço, onde se exija conhecimento, inteligência, capacitação. Ele não vai conseguir, porque primeiro, o espírito, embora seja perfeito, criatura idealizada por Deus, ele ainda não tem um aperfeiçoamento de experiências necessárias para estar num corpo suficiente para trabalhar com conceitos físicos nucleares. Então, cada espírito no seu devido lugar. O espírito das eras primitivas, não é, que foram se aperfeiçoando até chegar a um nível espiritual, não foi o espírito do primata. O espírito do primata, ele continuará sendo o espírito primata e, no momento adequado, ele vai ser retirado da zona onde ele vive e levado para um outro orbe, para ele ser preparado para o seguinte nível de evolução, onde ele vai ficar lá alguns milhares e milhares de anos se aperfeiçoando. Se fosse tão fácil, um inseto ele estaria recebendo um corpo material de um homem, mas ele não tem nenhum preparo, em nenhum sentido, e vai levar bilhões de anos no nosso conceito, bilhões e bilhões, até ele desenvolver e alcançar o nível desejável de ter um corpo humano. Não é? Então, para ter um corpo humano como nós temos, nós já vivemos bilhões e bilhões e bilhões de anos nos aperfeiçoando, desde a época do unicelular. Não? Então, porém, cada evolução num determinado ambiente, num determinado planeta. Então, nós somos transferidos regularmente de um local para outro, não é? E vamos nos aperfeiçoando. O espírito elemental, um animal que habitualmente o ser humano abate, é um espírito. É um espírito inteligente, bastante desenvolvido, porém ainda não suficiente para receber um corpo carnal, né? Essa transição, esse pulo que dá o espírito de um animal,
para o espírito racional, esse pulo é desconhecido. Não dá para... Nossa possibilidade de entendimento não nos permite de forma alguma alcançar, primeiro, essa explicação, nem o conhecimento. Esse conhecimento, penso eu, que não existe na Terra. Só o Cristo Jesus e seus prepostos devem ter ciência dessa situação. Para o homem comum, que queira se desenvolver nos conceitos espirituais, isto, creio ainda que não é permitido. Então, as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual preexistente. Veja que eles fizeram uma transição no corpo perispiritual. Eles não fizeram nenhuma transformação no corpo material. Tudo é feito no arquétipo espiritual, ou seja, no projeto no mundo espiritual. E a manifestação na Terra é simples sequência dos contornos realizados no mundo espiritual. Então, essa transição foi feita nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Então, essa transformação no corpo perispiritual foi feita em outros orbes que não do orbe da Terra. Eles transformaram, receberam a transformação, a evolução compatível e depois foram transferidos aqui para a Terra e daí que tiveram condições de se instalar nos corpos dos homens primitivos. Então, está escrito aqui, nas regiões siderais, no espaço totalmente desconhecido. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Então, veja, depois dessa transição, esse pulo que não nos é permitido saber, então, veja que do homem primitivo surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada. Uma transformação visceral verificada-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Do primata, do antropóide, ele se transforma. Então, essa transformação é que não dá para saber. Que o Darwin, no seu conceito de evolução das espécies, não consegue explicar. Nenhum homem aqui da Terra foi capaz e nem será capaz de explicar no curto tempo. Né? Só Cristo e seus prepostos que devem ter esse conhecimento. Como poderia operar-se semelhante transição? Pergunta o vosso critério científico. Como que pode? Né? Muito naturalmente. Bom, o Espírito Emmanuel, que é o orientador desse livro, ele diz muito naturalmente. Nos estranha muito essa afirmação. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, em que, na maioridade, elas se lembrem disso. Então, nos primórdios dos tempos, os prepostos do Cristo fizeram uma transformação visceral, quer dizer, houve uma total transformação de uma criança para um adulto, uma total transformação. Da mesma forma, suas células se transformam dentro de 2 anos em células novas. É uma transformação, não é? Então, do homem primata, do antropóide, de repente ele se transformou no selvagem compleição melhorada, que é o nosso antepassado da antiguidade. E assim, nós terminamos esse capítulo 2, e que, na próxima aula, nós vamos estudar o capítulo 3, as raças adâmicas, os expurgados de capela. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sempre. Obrigado.
neste momento, vamos fazer as orações. Peço a você que acompanhe mentalmente. Deus Pai, Criador de todo o universo, rogamos vossa infinita orientação, proteção e bênção. Desejamos nos transformar em pessoas melhores, utilizando a capacidade para manifestar as coisas boas, proveitosas e úteis para todas as pessoas. Que o nosso amor se expanda de acordo com a vontade de Deus, permitindo que sejamos úteis ao bem do maior número de pessoas. Agradecemos infinitamente toda orientação, proteção e bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Os livros que estudamos, bem como os pedidos de orações, o agendamento das consultas espirituais online, você pode fazer através deste site. Obrigado pela sua atenção.